Hoje nós vamos ver 30 curiosidades e coisas que você deixou passar em One Piece. Eu sou o Lord Nerd e hoje nós vamos ver easter eggs, curiosidades e até crossovers com obras muito grandes. Então já deixa aquele seu gomo no like e fica até o final, que a última curiosidade é a mais surpreendente de todas. Mas antes de começar o vídeo, se você quer aprender a como ganhar muito dinheiro enquanto você dorme vivendo apenas da internet e do YouTube, como eu faço hoje em dia, clica agora no link da descrição porque eu vou te dar uma oportunidade 100% inédita em forma de e-book para aprender a fazer isso agora mesmo. Vai lá, é 100% de graça e é por tempo limitado, não vai deixar essa passar, né? Oda dentro de One Piece. Cara, algo que é bem comum em todas as obras relativamente é o autor se colocar dentro delas em algum momento, seja no mangá ou no anime. E com Oda, obviamente, não seria diferente. O nome dele aparece no espelho do Maratie, no momento que o cozinheiro Pet estava se olhando. Mas não foi só dessa vez que ele apareceu, não. Enquanto o personagem estava mexendo nas estantes de livros, dava pra perceber que tinha um livro ali com o nome Oda, bem próximo de um outro livro chamado One Piece. Bem esperto ele, né? 2. Desenhos do Luffy. Cara, a gente já viu que os desenhos do Luffy normalmente se concretizam, principalmente lá em Water 7, quando ele desenhou um possível novo membro da tripulação, que era muito parecido com o Frank, que até então nunca tinha nem sido apresentado na obra. Mas não foi só dessa vez não, galera. Quando ele desenhou uma sereia, saiu algo bem estranho, mais parecido com um monstro, né? Mas por incrível que pareça, que muita gente não pegou, é que essa sereia realmente chegou a aparecer lá no arco de Fishman Island. 3. Naruto e Luffy. Cara, agora começam os crossovers mais malucos. Uma coisa muito interessante que muita gente não percebeu foi que numa capa o Oda referenciou o Naruto colocando ele na capa do mangá. O Luffy ele tá sentado na mesa ao lado de uma pessoa que é exatamente o Naruto, porém ele tá coberto pela Nami. Mas se você reparar bem, dá pra perceber que é realmente o nosso Narutinho. E pra zoar ainda mais, o Oda foi lá e colocou uma raposa meio que parecida com o Chopper, só pra melhorar esse easter egg ainda mais. E o Kishimoto, o autor da obra de Naruto, ficou sabendo disso depois e mais pra frente homenageou também One Piece lá na capa do último capítulo do mangá de Boruto, desenhando o símbolo da tripulação dos chapéus de palha lá na estátua dos Hokages. 4. Goku e Luffy. Cara, e não é só do Naruto que o Oda gosta não, mano. Ele também é um grandíssimo fã de Dragon Ball. Inclusive, já revelou algumas vezes, no plural, que o Luffy é em si inspirado no Goku. E pra quem não sabe, o Super Saiyajin é baseado numa lenda chinesa chamada Sun Wukong, que significa literalmente rei macaco, ou rei dos macacos. E é por isso, inclusive, que o Luffy tem no começo do seu nome Monkey. Sabe essa curiosidade? 5. Significados ocultos nos nomes. Ó, veja só o exemplo. O Usopp, a parte do uso do nome dele significa mentira em japonês. Curioso, né? Usopp, mentira. Até que combina bastante com o nome dele. E outra, que não fica de fora, que combina bastante também o nome, é a Nami. A Nami também tem um significado secreto por trás do seu nome, que Nami, em japonês, literalmente significa onda. O que, cara, combina muito bem com uma navegadora. Já o Chopper, por exemplo, a parte do Tony Tony é um trocadilho com Tonakai, que significa literalmente rena. Mas eu acho que o mais legal de todos pra mim é o Roronoa Zoro, ou o solador universal de todos os animes. O nome Roronoa é baseado em um pirata real chamado François Olonami. Me recuso a ler esse nome. E você pode pensar, mas os nomes nem são parecidos, o que tem a ver, cara? Pelo amor de Deus. O que acontece é que o sobrenome horrível, que eu não consigo nem pronunciar desse arrombado aí, em japonês é literalmente Roronoa. 6. Barba Branca e Barba Negra. Cara, além dos chapéus de palha em si, tem outros personagens que foram inspirados no nome, pelo menos em personagens reais. Como exemplo, o Barba Negra e o Barba Branca. Cara, eu acho que todo mundo já sabe que o pirata mais famoso real que já existiu era o Barba Negra. Ele obviamente foi inspirado no pirata real. Porém, o que poucos sabem é que o nome real do Barba Negra, o Barba Negra da vida real, era Edward Teach. Então, o Oda já matou 2 coelhos numa cajadada só. Pegou o primeiro nome Edward, fez o Edward Newgate, o Barba Branca, e pegou o sobrenome Teach e botou no Marshall de Teach, o Barba Negra em si. 7. Atores famosos. E cara, a inspiração do Oda não se limita só em nome não, cara. Ele também se inspira claramente em atores japoneses famosos. Como por exemplo, o Akainu é baseado no ator Bunta Sugawara. E o Kizaru é baseado no Kuni Tanaka. E já o Aokiji foi baseado em outro ator também super famoso no Japão, que é o Yusaku Matsuda. E até mesmo os outros almirantes de frota que apareceram futuramente no anime também são inspirados em outros personagens, cara. 8. Rapper famoso. Cara, aqui a gente tá tendo uma chuva de inspiração de personagem. Mas uma que não foi nunca oficializada, mas que todo fã de verdade de One Piece sabe que é o caso do Enel com rap Eminem. Cara, o próprio Oda já revelou que ele é super fã do Eminem. E cara, é clara a semelhança entre os dois. Não tem como negar.
9. Lugares reais. Cara, mas o Oda não se inspira no mundo real só pra personagem não, cara. Muitos locais e ilhas de One Piece realmente existem na vida real, ou pelo menos são baseados em locais reais. Como, por exemplo, a ilha de Punk Hazard foi baseada na Islândia, que é um local coberto de gelo, onde sempre tem muitas erupções vulcânicas. Cara, sem contar a mais clara, né? Water 7, que é inspirado na cidade de Veneza, lá em Itália. Chega até a ser difícil não perceber a semelhança. E enquanto lá em Water 7 a gente tem o que a gente chama de Aqualuna em One Piece, a gente tem o equivalente na vida real, que é o Aqua Alta, que eles chamam na Itália. 10. One Piece na DC. Cara, e por incrível que pareça, não foi só em anime que o One Piece se restringe, não. O One Piece já chegou a aparecer na DC Comics. Bom, numa história HQ do Aqualad, a gente consegue ver claramente alguns personagens de One Piece aparecendo. No caso, a Nico Robin e até mesmo o Usopp. 11. Simon e Garfunkel. Cara, agora uma referência muito específica que quase ninguém pegou, mas é muito maneira. Existe uma dupla musical na vida real chamada Simon e Garfunkel, que foram uma dupla muito famosa de músicos que eu tenho certeza que vocês já ouviram uma música deles. Se liga aí. Hello, darkness, my old friend. Hello, darkness, my old friend. E cara, lá nos primeiros episódios de One Piece eu tenho certeza que você se lembra daquele personagem do baú. Então, muita gente acha que o Oda esqueceu dele, mas não esqueceu não. Até porque na capa do capítulo 620 do mangá, ele introduziu a personagem Sarfunkel, que é uma mulher também em um barril. E se vocês ainda não pegaram a referência, ele basicamente só trocou a letra inicial do nome da dupla Simon e Garfunkel e colocou Gaimon e Sarfunkel, que é o nome dos dois personagens. 12. Primeiro easter egg. Talvez você nunca tenha sequer notado ele, mas lá no início da obra, principalmente, a gente encontra vários cartazes de procurados de um tal de Miktomo. E o mais estranho é que a recompensa dele é iene, a moeda do Japão, e não a moeda Beri que a gente conhece no mundo de One Piece. 13. Carpinteiro dedicado. Lembra quando o Shanks encontrou bandidos lá na montanha do bar? Então, depois desse encontro, quando os bandidos saíram, eles acabaram arregaçando aquela porta quando saíram do bar. E logo depois, a porta já estava intacta. Isso originalmente foi um erro de produção. Porém, no ACBS levaram isso daí para o Oda e ele do nada inventou o personagem que é o Minatomo, falando que é um personagem carpinteiro que tem mania de sair consertando as coisas. E por incrível que pareça, ele também tem um irmão que também se chama Minatomo, que apareceu lá no arco de Wano. E um detalhe é que esse personagem aparece oficialmente no anime, mas não no mangá. Porém, o seu irmão, o Minatomo de Wano, aparece tranquilamente ao decorrer da obra, normalmente. 14. O fotógrafo. Cara, não tem como você ter visto One Piece uma vez na sua vida e nunca ter se perguntado da onde que surgem as fotos dos cartazes de procurado. Tem alguma pessoa com dendemuste de tirar foto que fica assim atrás de cada pirata? Não é possível. Então, para responder essa sua pergunta, conheça esse personagem. Segundo Oda, ele é um infiltrado muitíssimo habilidoso, capaz de se esgueirar em qualquer lugar, em qualquer situação. Ele originalmente surgiu como uma piada, mas depois, cara, ele virou um personagem sério. Ele é um personagem hoje em dia 100% canônico da obra. 15. Panda Man. Esse personagem já apareceu em diversos lugares, capítulos do mangá, episódios de anime, filme e até nos jogos de One Piece. Até mesmo no arco de Amazon Lily, onde só tem mulher, apareceu uma espécie de Panda Woman. O Oda não deixou nem passar no arco onde só tem mulher. O problema é que ele normalmente tá camuflado na multidão, então nem sempre as pessoas notam eles. E cara, a razão pra ele aparecer em todos os lugares possíveis em One Piece é que ele tá constantemente fugindo de uma gangue que ele deve aquele dinheirinho pro agiota. Por isso que ele nunca tá parado num lugar só, ele tá sempre se movimentando por aí pelo mundo de One Piece. Pelo menos essa é a explicação que o Oda deu pra isso. 16. Ace não é analfabeto. Cara, uma coisa que muita gente se questiona é se o Ace é analfabeto, por causa da tatuagem que ele tem aqui no braço. Todo mundo fala, pô, na moral, quem é idiota o suficiente pra soletrar o nome errado e ter que apagar a tatuagem? Mas não, cara, ele não é analfabeto. Essa tatuagem, na verdade, tem um significado a mais, além do nome Ace. O A significa o próprio nome, Ace. O S vem de Sabo. O C vem de Cry Baby, que é o apelido que ele e o Sabo deram pro Luffy quando eles eram criancinhas lá atrás. E E vem de Edward Newgate, o Barba Branca, o pai de criação, basicamente, do Ace. 17. Sabo em Logtown. De que o Sabo tava realmente em Logtown assistindo a tentativa de execução do Luffy. E realmente, se você olhar pra cena, tem sim uma pessoa muito parecida com o Sabo, com as vestimentas idênticas ao Sabo nessa cena. E a gente sabe que nessa época o Sabo já era aliado aos revolucionários. E o Dragon tava em Logtown nesse dia, ou seja, tem
tudo pro Sabo tá naquele local, naquele momento específico de One Piece. 18. Quem é esse Pokémon? Cara, Naruto, Dragon Ball não foram os únicos animes que apareceram e tiveram alguma relação com One Piece. No anime a gente teve a aparição de um animal que lembra muito um Pokémon. E mais pra frente no mangá, a gente teve a aparição de outro Pokémon lá no braço do Eustace Kid, o Melton. Vocês conseguem ver o Melton ali? Que coincidência, né? Não é coincidência não, cara. O Oda fez questão de desenhar um personagem extremamente perfeito pra deixar claro a referência ao Melton. Inclusive, nessa imagem aí tem outro Pokémon escondido. Vocês conseguem saber qual é? Comenta aí nos comentários, galera. Eu vou tá vendo aqui e vou favoritar o comentário de quem tiver acertado. 19. O Usopp prevendo o futuro. Cara, muita gente chama o Usopp de mentiroso, de profeta, que porra, não deixa de estar errado, né? Todas as mentiras que ele já contou na obra até agora e continua contando em algum momento vão se tornar realidade ou já se tornaram. Cara, isso já aconteceu uma porrada de vezes no anime de One Piece. Por exemplo, quando ele fala pra Kaia que ele luta contra uma ilha de anões, ele acidentalmente acaba realmente fazendo isso lá no arco de Dressrosa. Outro momento foi quando o Luffy recebeu a primeira recompensa de 30 milhões de One Piece e lá atrás no cartaz estava o Usopp. E ele até fez uma brincadeira falando que esse cartaz era dele. Que adivinha o que acontece? Mais pra frente o Usopp realmente acaba recebendo um cartaz com a exata recompensa de 30 milhões de beris. Chega a ser impressionante esse moleque. É o mentiroso mais verdadeiro que eu já vi na minha vida. 20. Uma mentira que se tornou uma verdade. Matei. Cara, já que a gente tá falando de mentiras e que pessoas que preveem futuro, a gente pode, por incrível que pareça, também citar o Sanji. Vocês lembram lá no arco de Alabasta, quando o Sanji fala pro Crocodile chamar ele de Mr. Prince? Aparentemente era só um nome inventado, um apelido que ele inventou pra ele mesmo naquela hora pra fazer referência aos Misters, números aleatórios aí que o Crocodile dava. Só que mais pra frente na obra a gente foi perceber que esse nome realmente fazia sentido porque o Sanji realmente era um príncipe. E a gente voltou a ter mais pistas disso quando o cartaz do Sanji mudou e deram uma repaginada pra recompensa apenas se ele foi encontrado vivo, porque ele tecnicamente era uma pessoa super importante. 21. Por que você ligou pro Kuririn? Cara, enquanto One Piece faz referências a vários outros animes em capas de mangá ou alguma coisa desse tipo, o Dragon Ball ele pegou e meteu a referência logo no anime mesmo e que se dane. Cara, dá uma olhada, vocês conhecem essa música do toque do telefone do Kuririn, não conhece? Reconheceu, né? Pois é a abertura We Are do One Piece, cara. A abertura mais famosa de todo o anime. E, cara, além de ser só uma referência, obviamente, entre as duas obras, é também uma forma de brincar com o fato do Kuririn e o Luffy terem a mesma voz, a mesma dubladora no Japão. 22. Onde veio aquela máscara? Cara, talvez você já tenha olhado pro Spandan, esse personagem desgraçado aí, e perguntado, cara, eu já vi essa máscara em algum lugar. Pois é, você provavelmente realmente já viu, porque essa máscara é a inspiração, o cópia, basicamente, de um personagem, ou lutador de WWE, que é interpretado pelo lendário Mick Foley. 23. E os games? Cara, os jogos de One Piece também estão cheios de easter egg. Por exemplo, em One Piece Odyssey, a gente tem um local que à primeira vista não parece ter nada demais. Mas se você é fã atento do mangá, cara, você notou. Pois é, esse local é uma recriação das capas do capítulo de One Piece. 24. A regra de ouro do Sanji. Cara, a gente sabe que o Sanji é um cavaleiro, não um Mr. Prince. E que ele tem a sua única regra, a regra de ouro do Sanji. Ele não bate em mulher. Esse cara é o antimachista. E cara, essa regra do Sanji é levado tão a sério, mas tão a sério, que até nos jogos de One Piece, e muitas vezes eles não conseguem bater em mulher. Ou ele solta algum ataque de coração, ou ele acaba soltando um ataque inofensivo que não dá dano, ou acaba recuperando a vida do personagem feminino. Isso acontece em vários jogos como Jump Force, One Piece Odyssey, One Piece Burning Blood e vários outros jogos, cara. Pô, e realmente é uma regra de ouro do Sanji, nunca quebrada. É incrível. 25. Boa Hancock, mó fura-fila, né? E cara, se eu te falasse que a Boa Hancock, por incrível que pareça, foi a segunda Shichibukai a aparecer no mundo de One Piece inteiro. Parece loucura, mas é verdade. Só que naquela época ela apareceu fora do mangá. Isso aconteceu lá em 1999. Naquela época, a gente ainda tava tendo as primeiras aventuras da Grand Line, chegando em Little Garden. E pra ser mais preciso, a gente não tinha nem a sombra do Crocodile ainda. Mas, em uma das capas da revista Shonen Jump, simplesmente soltaram um spoiler lá da Boa Hancock, que só foi aparecer lá em 2008. Os caras simplesmente pegaram e deram um spoiler de 9 anos de antecedência do mangá, cara. Isso é absurdo. 26. Zunisha na vida real.
Cara, eu falei mais cedo que muitos locais do mundo de One Piece são inspirados em locais reais, mas pô, não tem como falar de todos aqui. Porém, eu separei o que eu acho mais especial e também mais bizarro também. Você deve lembrar da Ilha Zou, que fica na costa de um elefante gigantesco que percorre o oceano. Cara, se eu te falasse que essa ilha maluca realmente existe na vida real, se liga aí nas imagens. Esse local se chama Elephant Rock e fica na Islândia. E, por incrível que pareça, o Oda pegou a inspiração disso pra criar essa ilha de One Piece. 27. Origem dos navios. Cara, a gente já viu que o Oda se adora em basear em nomes e coisas reais pra criar personagens ou nomes e várias outras coisas. Porém, os navios não são diferentes. O mais claro, eu acho que é o Moby Dick, o navio do Barba Branca. Mas a gente também tem alguns navios que não são tão óbvios, como o Polar Tang, que é o submarino do LoL, que foi inspirado na música dos Beatles Yellow Submarine. 28. Reforma do Baratie. Cara, o restaurante favorito de todo fã de One Piece, que todo mundo já sonhou pelo menos comer uma vez na vida, tem um easter egg bem curioso. Aparentemente, toda vez que o Baratie aparece no mangá, ele tá muito maior. A gente sempre vê o Baratie reformado de alguma forma. A gente vê o Baratie pela primeira vez em Shippuden, quando a gente conhece o Sandy. E naquele momento ele tava no padrão, tamanho padrão, fino, clássico, que nem a gente tá acostumado. Porém, a segunda vez que a gente vê o Baratie é em uma história de capa, durante a saga dos Homens Peixe. Dessa vez o restaurante já tá muito maior e a gente tá claramente vendo ali que ele tá em reforma. E na terceira vez que ele aparece, ele também está maior ainda. Mas será que o Oda vai manter essa tradição? E na próxima vez que o Baratie aparecer, será que ele vai estar maior ainda, cara? 29. Luffy brasileiro? Cara, aqui é minha favorita, meu easter egg barra curiosidade, barra tudo favorito de One Piece, cara. O Luffy é brasileiro. Por incrível que pareça, o Oda já confirmou a nacionalidade de cada personagem do bando dos Chapéus de Palha. E o Luffy é brasileiro, cara. Então não é só ele que o Oda revelou. Tem vários outros, como por exemplo, o Zoro é um japonês, óbvio, um samurai. A Nami é sueca. O Sop é de algum país da África, meio óbvio. O Sandy é francês. A Robin é russa. O Frank é americano. E o Brook é austríaco. E o Chopper, por incrível que pareça, é canadense. 30. Crossover com Dragon Ball. Cara, e o Luffy e o Goku tem mais um crossover muito maneiro, só que dessa vez eles realmente se encontraram. Em um crossover entre One Piece e Dragon Ball chamado Cross Epoch, a gente pode ver os dois protagonistas juntos em uma festa. Isso, se não fosse legal o suficiente, a gente também tem um painel específico que muita gente deixou passar, que é simplesmente o Luffy voando na nuvem voadora do Goku. E se você não lembra, deixa eu refrescar sua memória aqui, ô jovem gafanhoto. Só pode voar naquela nuvem quem tem um coração 100% puro. Ou seja, isso prova que mesmo o Luffy sendo um pirata que rouba todo mundo, ele ainda é um pirata puro de verdade, de coração 100% limpo. Mas e vocês, galera? Vocês conhecem mais alguma curiosidade daqui? Vocês sabiam que o Luffy era brasileiro? Qual curiosidade vocês mais gostaram? Qual easter egg favorito de vocês de One Piece? Comenta aqui embaixo, cara. Eu vou estar lendo todo mundo e conversando com todos vocês aqui embaixo, galera. E se você gostou desse vídeo, tem mais dois aqui embaixo que você pode assistir, onde eu falo sobre um assunto muito parecido com esse daqui. E cara, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque você não só achou aqui, como eu te garanto que eu vou estar sempre trazendo muito mais pra você, sempre te surpreendendo com novos conteúdos. De verdade, galera, vocês moram aqui dentro do meu coração. Te vejo em breve, até a próxima e fui!